Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia para você que se ligou nesse canal, que está conectado com nós, conosco, né? Através de Jesus, para se alimentar, né? Dessa palavra, desse pão fresquinho do céu, esse maná, essa palavra aqui, ó, revelada ao nosso coração, que traz entendimento para a nossa vida. É muito importante que todos os dias a gente venha estar alicerçado, começar o nosso dia, né, se alimentando da palavra do Senhor. Isso é fundamental para a gente vencer, né, no nosso dia, estar com a palavra guardada também no nosso coração, não ser somente ouvinte, né, mas praticante da palavra. Isso vai fazer total diferença no nosso dia a dia, na nossa vida, no seio da nossa família. Nós estamos aqui na cidade extrema, Minas Gerais, divisa com São Paulo e Minas, né? Cidade que é o portal de Minas Gerais, uma cidade abençoada por Deus, para, né, trazer mais para você em nome de Jesus. Nós estamos em Filipenses capítulo 2, já no segundo capítulo desse livro abençoado, né? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que Ele cresça e a gente diminua, que Ele apareça, né? E que a glória dele venha alcançar não somente a nossa vida, mas a sua vida também. E aqui fala um pouquinho sobre a exortação ao amor fraternal e à humildade. Eu acho que esse ensino aqui de Paulo a respeito de humildade, eu nunca vi um ensino tão profundo, tão rico, tão resumido, e que se você ler e reler, você vai poder aplicar isso em vários âmbitos, na família, no trabalho, em todas as áreas. É muito forte. Diz aqui, olha: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando ele fala aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Eu vou favorecer o Rodolfo porque ele é meu esposo, né? Ou assim, porque às vezes a gente está num âmbito, num negócio. Ai, vida. Não, Paulo está reforçando aqui aos crentes, né, aqueles que seguem a Cristo, a igreja de Filipe e a nós também, que a gente venha ser unido, né, que a gente não venha ter divisão, se vangloriar porque você tem uma posição social, um nível hierárquico, e você se titula sendo melhor que o teu irmão. É isso que ele está enfatizando. A gente não pode se envaidecer, querer ser melhor que o outro. Isso é tão importante, porque quando a gente olha para a Bíblia e você vê, né, o que aconteceu com Lúcifer. Ele era um querubim, né, um anjo de luz. Diz o texto, né, que o tamborim e o tantã estavam dentro dele. Ou seja, onde ele pisava, ele andava como se entoasse um som assim maravilhoso, né? Mas para você ver uma pessoa, né, um ser criado por Deus, que tinha tudo para ser luz, para ser, né, ali, né, um príncipe, sei lá, né, Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Mas o que aconteceu? Ele se envaideceu. Ele deixou a vaidade, o orgulho entrar dentro do coração dele. A Bíblia diz que em algum momento se achou iniquidade nele, né? E ele quis estar acima do Altíssimo. Elevarei o meu trono e ser maior do que Deus, né? E na verdade, onde que ele acabou ficando, né? No pó, né? Se rastejando no pó dessa terra. Então, isso é muito importante para a nossa vida. Ele vai enfatizar isso. Paulo vai trazer o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, né, aqui na terra, o próprio Deus aqui na terra, encarnado, ele não se fez, né, do seu poder, da sua autoridade, melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele tomou a posição de servo, né? E a gente vê isso também na nossa sociedade. Não sei se você já reparou, mas tem aquela pessoa que, tipo,
ela não tem, assim, aos olhos, né, naturais, carnais, ela não tem absolutamente nada, mas ela tem um ego que não cabe dentro dela. E você vê pessoas que às vezes ela poderia até, né, querer ter essa posição, se impor sobre o outro, né, porque é uma pessoa de autoridade, é uma pessoa que de certa forma tem poder aquisitivo, tem autoridade e não usa disso. Pelo contrário, né, você vai conhecer a pessoa, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, educada, né, sabe respeitar, né, desde daquele que é o mais pobre até, né, os níveis de classe, independente, não leva por esse lado, né, pelo que a pessoa tem, pelo que, né, mas pelo que ela é. Então, Paulo ele vai enfatizar isso, o amor fraternal, a unidade, né, em Cristo Jesus. Mas quando eu falo desse partidarismo, que eu quis dizer aqui, é que às vezes, tipo, tem pessoas que trabalham na mesma empresa, igual se eu trabalhasse numa empresa onde o Rodolfo é o líder, eu sou subordinada. Então, ali, dentro daquele contexto, não pode ter esse partidarismo, ele fazer algo para me favorecer se eu não estiver fazendo as coisas corretas, só porque eu sou esposa. E o que a gente vê muito na sociedade hoje em si, o que traz muitos problemas é essa questão do partidarismo puxando para o lado do amigo, da família, e às vezes coloca pessoas em lugares que não tem aquela capacidade, não tem a formação para exercer tal função. Então isso hoje desestrutura toda uma sociedade. O favorecimento próprio, né? Sim. Você colocou bem isso. Tem muito aquele que indica, né? Ele indica não pela competência, né, do que a pessoa é, numa meritocracia, mas pelo relacionamento, né? Porque é um amigo, é um parente, e aí a sociedade paga o preço. Isso em vários âmbitos, tanto Sim. na política, quanto na indústria, quanto no meio religioso. Tá cheio disso, gente. Mas vem a palavra para nos libertar e nos ensinar, né? Sim. Nos exortar aqui. E daí diz aqui, versículo 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como o Rodolfo disse, né? Ele vem trazendo sempre para a pessoa de Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então o Rodolfo já explicou isso aqui, né? Colocou bem. O próprio Jesus poderia ter usado, né, de ser Jesus e não usou. A gente vê aqui que Jesus, pode ver a linha lá, amor. Acordou. Jesus é perfeitamente Deus, né? E perfeitamente humano. Esse é um dos conceitos basilares do Antigo Testamento, Novo Testamento, desculpa, e da fé cristã. Jesus não perdeu ou renunciou aos seus tributos divinos, como a onisciência, a onipotência e a onipresença. Porém, para que ele pudesse nascer e viver na terra como verdadeiro homem, voluntariamente escolheu o caminho da humilhação, ao contrário de quem? Ao contrário de Lúcifer, né, e Adão. E ele assumiu a plena natureza humana de filho e servo de Deus, depositando toda a sua glória natural nas mãos de Deus Pai. A maneira como Jesus se humilhou, obedecendo como perfeito servo até o momento mais horrível da sua vida humana, a morte, exemplifica a total dependência e reverência que um ser absolutamente livre pode ter em relação a Deus. Jesus foi além, não apenas se entregou à morte, mas passando pelos sofrimentos físicos, emocionais e espirituais, de ver a sua criação submetê-lo ao mais cruel e humilhante dos aniquilamentos, a morte de cruz, como um criminoso amaldiçoado, né? A ressurreição é a exaltação de Deus, a resposta do Pai à sua obediência filial. É o verdadeiro amém de Deus ao estar consumado, né? Então nós vemos aqui, né, que Jesus
O próprio Jesus, ele tomou ali a posição, né, de servo, se fez o mais humilde de todos. Havia uma dissensão entre os discípulos, né, eh, em quem dentre eles era o maior no reino dos céus, né? E ali ele deu um exemplo, né? Quem que é mais importante? Aquele que está à mesa, né? Que está ali sendo servido, ou a posição de servo? Ele fala: eu Jesus, não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se Jesus, sendo Deus, né? O próprio Deus aqui encarnado aqui na Terra, ele tomou a posição de servo, quanto mais nós, É né? verdade. E eu falo para você, a humildade, né? A humildade, né? A mansidão, o domínio próprio. A pessoa que tem esses atributos, ela sabe se colocar em qualquer posição. Ela sabe sair, entrar em qualquer lugar, né? Porque, é, sabe, não é bênção seguir um outro caminho assim, sabe? Então, dando continuidade aqui no verso 6, né? O qual, tendo plena natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a plena forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou, sobremaneira a mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o seu nome, Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a E Deus. toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha Coisa que linda. é forte demais, coisa linda, né? Então não tem, gente, sabe, outro caminho. O caminho é Cristo. Às vezes a gente tenta se sabotar, a gente não dá tanta importância às vezes para as coisas de Deus, acha que, sabe, nada disso é real. E isso é mentira do diabo sobre a nossa vida. O propósito dele é nos querer tirar da presença do Senhor, né? Fato é que, assim, aquele que começou a obra na nossa vida, ele é fiel para cumprir. As coisas vão se cumprir. E a gente está num processo, nessa caminhada, e não devemos desistir. O sofrimento é passageiro. Desistir é para sempre. Ah, nós erramos. Ah, cometemos pecados. Vamos pedir perdão para Deus e pedir para que Ele nos ajude na nossa fraqueza, mas não vamos desistir, É verdade. né? Porque às vezes vem uma seta sobre a nossa vida e o propósito do diabo é o quê? Acusar. Ó, tá vendo? Você errou. Você fez isso. Você foi rude. Você foi arrogante com tal pessoa. Você humilhou tal pessoa. Mas peça perdão para Deus, porque a gente está propenso é difícil de você ter domínio próprio. A gente tem que buscar, né, ser santo, se purificar, buscar ter o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, mas isso é um processo, né? Leva tempo, não é fácil, não é do dia para a noite, né? Quanto mais você vai se aperfeiçoando nas coisas de Deus, Deus vai acrescentando, né? Você não é tão bom você conversar, por exemplo, com uma pessoa experiente, né? Uma pessoa já vivida, você vai ver que a fala dela é uma fala tranquila, você vai ver que é uma pessoa sábia, porque já passou por tanta situação nessa vida que ela sabe que não vale a pena, É verdade. né? Então a gente tem muito a aprender, né, com Jesus Cristo, e saber que não existe outro caminho, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, né? Ele é o nosso senhorio. E a partir de então, o dobrar de todo o joelho não era mais um mero ato, mas a expressão total de submissão, de muito mais seres do que podemos imaginar. Jesus Cristo é o Senhor, inclui 3 nomes: Jesus, seu nome terreno; Cristo, seu nome messiânico, ou nome de intercessor; e o Senhor, seu glorioso e eterno título. Olha aqui como é forte esse nome, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui diz no versículo 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não sei se vocês perceberam, mas Paulo vem falando muito de uns capítulos agora para cá, de uns livros para cá, sobre temor e tremor.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrei-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Nós não devemos deixar de ser luzeiro, de ser luz, né? Aonde a gente estiver, irmãos, né? Falar da palavra de Deus, falar do amor do Senhor. É lógico, sempre quando houver uma oportunidade, não ser um crente intransigente, né? Um crente que sabe, que não sabe se pôr, fala sem pensar. Não, porque aí você acaba degrinindo a imagem do Senhor. Mas com discernimento, trazer a palavra do Senhor, né? Não hesitar de levar o Evangelho, as boas novas, para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão perdidos, né? E aqui, ó, nesse finalzinho, Paulo ele vai falar um pouquinho a respeito dos seus ele vai indicar Timóteo e Epafrodito. E ele vem falando um pouco deles, vem falando que espera que eles recebam eles bem. Ele confiava que eles fariam isso de uma maneira louvável. E ele termina aqui no versículo 29 e 30 falando: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai, sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, honra a quem, né? A gente precisa sim honrar aquelas pessoas que seguem direitinho, que dão... Existem pessoas que são exemplos e que merecem honra, porque vivem verdadeiramente o Evangelho. Mas isso também é uma coisa muito relativa, porque eu não posso me vangloriar e achar que eu devo ser honrada, porque daí eu já não tenho mérito de eu ser. Então isso a gente vai saber no decorrer da caminhada e da vida. E a chuva tá começando aqui. Tá chovendo já. E o Rodolfo vai fazer oração. Amém. Pra gente terminar aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim, é no Senhor. nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Sim, De estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, podendo desfrutar, Senhor, da Tua palavra, desse maná, esse pão fresquinho do céu, Senhor. Sim, Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo fôlego, Pai, de acordar mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que ouve essa mensagem, Senhor, essa palavra que é Tua, que nos ensina, Senhor, a tomarmos a posição de servo, assim como o Senhor Deus. também tomou, meu Pai, quando esteve aqui nessa vida terrena, Pai. Mesmo sendo Deus, o Senhor tomou, sendo ali a pessoa mais humilde, Pai, de todas, se fazendo como um homem, nasceu de uma virgem, né? Se tornou uma criança, Pai, ficou no meio de nós, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, houve ascensão e nos selou com o Espírito Santo, Pai. Sim, Pai, Deus. que a gente venha ter vida e vida em abundância, Senhor. Que a gente venha ter humildade, que o fruto do Espírito Santo venha sobre a nossa vida, que a gente venha ter sabedoria, entendimento, Deus. Pai, das coisas que fazemos, das nossas atitudes, Pai. Para que a gente não venha escandalizar o Evangelho, meu Pai, mas que a gente venha glorificar o Teu nome. Porque é necessário que o Senhor cresça e que a gente diminua, Pai. Sim, A Tua Deus. palavra disse para nós, nesse dia, Pai, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É Não verdade, existe outro Deus, não Aleluia. existe outro caminho. O caminho é Jesus. Então abençoa, meu Pai, essa vida que ouve essa mensagem nessa hora. Abençoa, Senhor, a família dela, o trabalho, tudo que ela for fazer, Senhor, que ela coloque como primeiro as coisas do Senhor, Pai. Assim nós te agradecemos nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz para o nosso caminho.
Que Deus abençoe seu dia. Shalom. Vambora que tá chovendo. Meu Deus. Tchau, tchau, gente.